Salve, salve galera, espero que vocês estejam bem. Antes de mais nada, esse é um vídeo gravado no dia 27 de março de 2020. Esse é um vídeo para responder a perguntas de vocês, que vocês têm me mandado no Instagram, que vocês têm me mandado aqui no YouTube. Eu tava com um backlog de uns 2, 3 vídeos da parte da viagem até realmente essa crise do corona acontecer e impactar a nossa viagem ainda para fazer. E agora eu já terminei esse backlog, então a partir de agora, muito provavelmente, dependendo do tempo que a gente tenha que ficar aqui, eu vou gravar vídeos mais nesse estilo. Então vamos lá, vou responder algumas perguntas, explicar como é que está a nossa situação atual. A situação atual é a seguinte: estamos presos no Camboja porque as fronteiras com os países vizinhos, Tailândia, Vietnã, Malásia, estão todas fechadas, as fronteiras aéreas e as fronteiras terrestres. Quando a gente viu que a situação estava um pouco tensa, a gente estava numa ilha chamada Koh Rong Sam Loem, no sul do Camboja. O vídeo anterior mostra essa ilha, a nossa chegada lá. A gente passou 7 dias lá, inclusive gravei alguns vídeos para o Instagram também de lá, um lugar paradisíaco. Só que a gente percebeu que, como tudo estava sendo desestruturado, né, ou seja, fechamento de fronteira, pandemia, toda essa loucura que a gente está vivendo agora, a gente decidiu vir para a capital. Então estamos agora em Phnom Penh, que é a capital do Camboja, para nos fixar aqui enquanto essa situação ainda está rolando. Por alguns motivos. Primeiro, porque aqui é a capital, então aqui o acesso às coisas é bem mais fácil do que se a gente estiver simplesmente isolado numa ilha. Algumas pessoas até comentaram: fica aí o máximo de tempo que você puder. A questão é, muitas pessoas estavam indo embora, a ilha estava se esvaziando e 2 dias depois que a gente saiu de lá, eles resolveram cortar os transportes diários para a ilha, porque não estava compensando mais, porque ninguém estava viajando mais para a ilha. Então, ou seja, foi uma decisão sensata. Segundo motivo pelo qual a gente veio para cá é porque aqui fica a embaixada da Alemanha. O Brasil não tem embaixada aqui no Camboja. A representação brasileira do Camboja fica em Bangkok, na Tailândia. Então, como a fronteira está fechada, eu como brasileiro não tenho nenhuma assistência estando aqui no Camboja. Como vocês sabem, minha esposa é alemã, então, e eu sou residente da Alemanha, então eu também entro no bolo. Então a gente optou, obviamente, por contactar a embaixada da Alemanha e tentar um apoio da Alemanha. Outro motivo pelo qual a gente tem que estar na capital é porque aqui tem um aeroporto e aqui tem uma infraestrutura um pouco melhor, né, em termos de saúde, em termos de movimentação, deslocamento, transporte. A gente está na capital do país. Há 3 dias atrás fomos no consulado da Alemanha e, para nossa surpresa, tinha em torno de outros 50 alemães tentando contato, tentando obter alguma informação, tentando saber como que eles conseguiriam ir para casa e etc. Foi uma experiência um tanto quanto interessante para a gente, porque a Iana tinha muita expectativa e já estava com esperança que ia chegar na embaixada, ia ser bem recebida, de portas abertas pelo fato dela ser alemã, e que ia estar tudo preparado, e que eles iam dar uma resposta, e que ia ter uma solução para esse problema. Eu sou um cara mais cético, então eu sei que nesses momentos as coisas são bem mais difíceis, e eu procuro não contar muito com o país, né? Assim como eu não conto com o Brasil, eu também procuro não contar muito com a Alemanha. Mas a gente foi lá e eu percebi que ela ficou bastante desapontada, decepcionada, porque a embaixada estava fechada, então tinha em torno de 50 pessoas em frente à embaixada. A embaixada estava fechada, tinha alguns policiais, e eu acho que eles ficaram tão surpresos de verem tantos alemães juntos, que eles ficaram fazendo foto, fazendo vídeo, postando, sei lá o que eles estavam fazendo, ao invés de realmente tentar ajudar as pessoas ali, né, os policiais que tomam conta da embaixada. O representante da embaixada estava através de um vidro falando com as pessoas, mas ele era um cara local, e aí depois de um tempo veio realmente um alemão, e aí se aglomerou um monte de gente em frente a esse vidro, e ele ficou à distância, passando blá 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 para as pessoas. Ele não deu, na verdade, nenhuma instrução naquele momento, também não deixou ninguém entrar, então eu acho que isso deixou os alemães bastante decepcionados, né, com esse tratamento que eles tiveram, considerando que o seguinte: a embaixada do seu país é o seu país dentro de outro país. Então, se você estiver numa situação de risco, de perigo, a sua embaixada tem que te acolher, e lá dentro você está dentro do seu país. E não foi isso que aconteceu, né? As pessoas continuaram do lado de fora. Eu, vendo aquela situação toda, sugeri da gente se juntar, bater uma foto, fazer um vídeo e colocar isso nas redes sociais. Todo mundo ia fazer isso. Wir wollen nach Hause!
de forma que a informação se espalhasse, ou seja, somos aí 50, 60 pessoas que estão querendo voltar para casa e a Alemanha precisa saber disso. E surtiu efeito. Veículos de comunicação foram notificados, então jornais, televisão, e essa notícia, né, esse vídeo inclusive chegou na esfera política. E aí no dia seguinte foi um outro grupo de alemães lá, a gente não foi, para simplesmente perguntar a situação atual. Eles falaram, calma, a gente já está trabalhando nisso, o governo tem ciência de que tem bastante alemão aqui que está, né, querendo voltar para casa e está impossibilitado, e nos próximos dias a gente vai ter alguma novidade. Então essa é a situação atual. Então estou passando aqui para vocês o status do dia. Eu e a Iana agora nessa situação, esperando os próximos capítulos. A gente já decidiu, algumas pessoas têm perguntado nos vídeos anteriores, então espero que essas pessoas vejam esse vídeo. A Mega Reise está cancelada, né? Não existe mais clima de Mega Reise, porque a gente está em lockdown dentro do país, a gente não consegue sair daqui e continuar a nossa viagem, então por isso não tem mais Mega Reise, a gente está em outro clima agora. Nossa decisão, né, como casal nesse momento foi bem interessante, porque a gente está bem coeso. Então a gente saiu desse clima de férias, alugamos aqui o Airbnb, onde vocês estão vendo agora, onde eu estou gravando esse vídeo. Então fechamos um Airbnb semanalmente. Foi muito bom porque tudo calhou, a gente precisava de um apartamento para a gente ter uma estrutura como se fosse uma casa, né? A gente criar uma rotina, a gente se alimentar em casa, caso a situação venha a piorar, a gente fica dentro de casa. E hotel a gente não estava tendo mais aquele conforto, aquela flexibilidade, o pessoal toda hora fica medindo temperatura, fica exigindo usar máscara, fica exigindo desinfetar a mão, então o pessoal já está começando a ficar meio neurótico aqui no Camboja, com razão, não estou tirando a razão, só que isso acaba piorando a condição psicológica quando você está numa situação dessa. Então a gente decidiu vir para um Airbnb. Anteriormente estava morando um cara aqui, um russo, e o cara tinha bucado uma semana inteira e ele precisou ir embora e deixou o apartamento aqui. E aí a Iana conseguiu entrar em contato com essa pessoa, né, procurando o Airbnb. Ela simplesmente encontrou com a gente, passou o apartamento, que a gente queria ver o apartamento antes, e foi muito bom, porque ela fechou com a gente por fora do Airbnb. Então a gente está pagando aqui $150 por semana, então a gente está fechando sempre por semana. Ela colocou uma espécie de bloqueio no Airbnb, então sempre com 2, 3 dias antes de vencer a semana eu aviso ela se a gente vai ficar mais uma semana. E eu acho que tá bom para todo mundo, porque a gente não paga a taxa do Airbnb e ela também recebe o dinheiro na mão, na hora. Então ela foi realmente super gente boa. É muito interessante ver quanta gente boa, quantas pessoas com bom coração aparecem no nosso caminho quando a gente precisa. O apartamento é excelente, não tenho o que reclamar, só um pouco do barulho. Então aqui a gente tem realmente uma infraestrutura de casa, temos sofá, aqui vocês estão vendo no fundo máquina de lavar, micro-ondas, geladeira, televisão, então dá pra gente assistir o Netflix, ver o nosso seriado, cozinha aqui montada, então tem um forno aqui, dá pra lavar louça, tem, enfim, talheres. Então a gente já foi ao supermercado também, fizemos compras e estamos aqui preparados, né? Caso a situação melhore, a gente vai embora, beleza, a gente consegue ficar mais alguns dias, e caso a situação piore, a gente também pode ficar mais alguns dias até a situação melhorar. Então eu acho que foi uma decisão bem sensata da nossa parte, sair um pouco desse clima férias, Mega Reise, e ir para um clima mais a situação mudou, a gente tem que se adequar a isso. Então estamos bem em relação a isso. Como estamos nos sentindo, né? Eu acho que essa é uma pergunta importante, né? Que eu faço para você também que está me assistindo. Como você está se sentindo? Como estão as coisas onde você mora? Como eu estou por fora, eu só leio mais ou menos o que está na mídia e eu procuro não ler muito essas porcarias, porque tem muita fake news, eles escrevem o que querem, tudo tem um fundo político hoje em dia. Então, se você se sentir confortável, deixa nos comentários como você está se sentindo e como estão as coisas onde você está morando, onde você mora, onde você está agora. Eu tô me sentindo bem, então, é claro, né? Isso é meio que uma montanha russa, às vezes tem altos, às vezes tem baixos, mas eu tô bem. Primeiro porque a gente está num país que, como eu falei no vídeo anterior, né? Estamos saudáveis, então aqui o nível de contaminação é bem baixo, né? A quantidade de pessoas doentes é bem pouca comparada à Alemanha e comparada ao Brasil, então não poderia, teoricamente, neste momento, estar em um lugar melhor, mas eu me sinto um pouco preso, né? Porque a gente tinha um plano, a gente não pode seguir esse plano e a gente também não pode voltar para casa. Então, eu acho que quando
quer se abalar, quer se destruir psicologicamente um ser humano, é só tirar a liberdade dele. E a gente, quando começou a viajar, foi exatamente para ter essa sensação de liberdade, essa alegria, essa coisa. A gente é livre, a gente pode ir para qualquer país, a gente pode viajar, a gente pode estar onde a gente quer, e não está acontecendo mais isso. Então a gente perdeu um pouco desse senso de liberdade, né? Essa situação tirou esse senso de liberdade. Estamos felizes porque tudo calhou bem, a gente está seguro, a gente está saudável, mas tem esse lado negativo. Para a Iana ainda é um pouco mais foda, porque ela tem a família dela na Alemanha, os pais dela estão extremamente preocupados, mas a gente fala com eles todos os dias, então eles estão um pouco mais tranquilos agora, mas enfim, se acontecer alguma coisa, a gente está longe, a gente não consegue estar lá, então eu tenho bastante empatia por ela e entendo qual é o momento que ela está passando agora. Eu tento fazer o máximo que eu posso, né, para trazer ela para perto. Estamos criando aqui um cronograma, né, de coisas que a gente tem que fazer juntos, de coisas que ela tem que fazer, a gente fazer separados, tipo leitura. Ela vai aproveitar esse momento para aprender um pouco português, a gente vê seriado. Hoje de manhã a gente acordou cedo, fomos correr no Rio Mekong, a gente está praticamente 5 minutos, né, da orla do rio, então a gente fez um Cooperzinho hoje, foi bom, meia horinha de corrida, cuidando, né, estamos cuidando da nossa saúde, cuidando da parte psicológica. Então essa é a minha dica para você que está me vendo também. Se você tiver alguma forma de se exercitar, se exercite, realize leituras, faça algum curso, continue se aprimorando, continue aprendendo, use esse momento, use esse tempo em prol do seu desenvolvimento. Considere que isso é uma fase, que isso vai passar e que depois tudo vai voltar ao normal, e aí você vai estar ainda mais preparado. Então eu tento ver tudo pela ótica positiva. Não sabemos quando a gente vai embora, não sabemos quando as fronteiras vão abrir, a gente não sabe nada, tudo uma incerteza. Mas eu creio em Deus e creio que as coisas vão se manter bem, né? As coisas vão melhorar, as coisas vão voltar ao normal. Agora falar um pouquinho do Camboja, né, para fechar. Como que é passar por essa situação aqui no Camboja? O foda é que assim, existe uma diferença entre você viajar, né, que você vê o melhor e não vive o pior do país, então viajar é sempre assim. Só que quando você decide morar, né, a gente está morando no Camboja, posso dizer assim, né, alguns dias, mas estamos morando. Então a gente sai, a gente vai ao supermercado, a gente já foi a um restaurante, vai correr. Você começa a observar o lugar, você começa a ver como as pessoas vivem, você começa a ver como as coisas funcionam. Embora eu tenha vindo do Brasil, me choca muito ainda, né? E eu acho que sempre vai me chocar quando eu vejo uma criança dormindo no chão, dormindo na rua, quando eu vejo um lugar extremamente sujo. Então o Camboja é extremamente sujo, as pessoas jogam lixo na rua, as pessoas amontoam lixo, isso traz ratos, isso traz barata, então é comum ver rato na rua, ver barata, enfim, não é um lugar limpo. As próprias pessoas agora estão num clima um pouco mais receioso, eu sinto um pouco de preconceito contra pessoas que não sejam locais, então eles veem a gente andando na rua, eles já se distanciam um pouco, colocam a máscara se não estão usando, a gente entra em algum estabelecimento, as pessoas já botam a máscara, então dá para perceber que as relações humanas estão mudando de certa forma com essa doença, né? Isso é muito ruim, as pessoas estão se distanciando mais umas das outras. É claro, eu vejo isso como uma medida de autoproteção, mas por outro lado, isso afasta as pessoas. Então, eu acho que isso é meio foda, assim, se isso continuar, se isso se prolongar por mais tempo, as relações humanas vão ser muito afetadas por causa dessa doença, por causa dessa pandemia. Bom, é isso, eu queria dividir um pouco da situação atual com vocês. Como eu falei antes, deixa aqui nos comentários como você se sente, onde você está, como está o lugar onde você está, né? Se você está bem psicologicamente, se você vê isso como uma situação passageira, se você está positivo, então mantenha-se positivo, eu falei isso nos vídeos anteriores. Me siga no Instagram, tenho postado coisas lá, tenho falado algumas coisas, enfim, né? Para a gente manter um contato mais direto. Se gostou do vídeo, deixa um like aí, é importante para eu saber que você está antenado, que você está gostando desse conteúdo. Quero agradecer também, esqueci de falar isso no começo, as pessoas que têm me perguntado, assim, se importado, mandando vibrações positivas, mostrando empatia por esse nosso momento, que a gente está aqui preso no Camboja.
E é isso, então, próximos vídeos aí eu vou mantendo vocês atualizados e trago alguma novidade, trago alguma história, alguma coisa, alguma curiosidade, aí, alguma coisa que de repente é interessante aí nesse momento. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.